Meu nome é Renata, conheci o Ricardo em 2012, nos casamos em 2013 e logo depois do casamento já queríamos ter um filho. Então o Rodrigo veio em 2014, ele foi uma criança planejada, uma criança muito desejada. Demorei bastante para conseguir ter filhos. E o Rodrigo veio num momento assim pleno da nossa vida. É uma criança que a gente queria muito, né? Então eu sempre tive o sonho de ser mãe e ele veio para realizar esse sonho. Quando ele tinha 1 ano e 10 meses, ele teve um desenvolvimento normal até 1 ano e 10 meses. Depois de 1 ano, quando ele tinha 1 ano e 10 meses, começamos a notar algumas diferenças nele. Não fazia contato visual, ele não explorava mais os cômodos da casa, ele ficava num determinado cômodo na sala. Assistia muito notebook, não gostava muito da TV, mas ficava com o note no sofá. Chegávamos do lado dele e chamava, ele não fazia contato visual. A princípio o pediatra pediu pra gente observar, porque poderia ser uma depressão, já que a gente estava passando por problemas de saúde na família, né? E a gente foi observando. Aí conseguimos uma consulta na Unesp. Lá foi feita uma avaliação com fono, ele fez 4 exames de audição, que ele ouve 100%, e a Unesp pediu para que a gente procurasse um neuro. E a gente procurou esse neuro, né? Na época a doutora Cecília Guerreiro foi a neuro. E com 2 anos e meio a gente teve o diagnóstico do autismo. E a partir desse diagnóstico, né, que nós tivemos do autismo do Rodrigo, aí ficou aquele vazio. Você não sabe o que fazer, você não sabe quem contatar, você tem um diagnóstico de uma coisa que você não tem ideia do que seja. É uma coisa muito... É surreal, porque num momento você tem uma criança que era uma criança comum, era uma criança que pegava o telefone e falava alô, ele batia palmo nos parabéns e de repente essa criança deitou, dormiu, acordou completamente diferente. Então, assim, a partir do momento que nós tivemos esse diagnóstico, né, que fechou o diagnóstico, ficou aquela pergunta: e agora? O que nós vamos fazer? Como nós vamos resolver isso? Que ponto de partida nós vamos tomar? Com o desenrolar do tempo, e a gente começou a procurar outros especialistas e pediatra, a gente acabou tendo ajuda de outro pediatra, que foi o Dr. Wagner, que também participou dessa parte do Rodrigo. Então, assim, nós tivemos que sair à procura do como resolver isso, como enfrentar o autismo, né? E a gente veio por muito tempo, lutando e tentando fazer esse desenvolvimento do Rodrigo, até que a gente teve o contato com o CRI. Para nós foi assim uma mudança bem significativa para todos nós, né? Tanto para mim, como para o Rodrigo, como para Renata, que foi assim, um divisor de águas para a gente, porque você não tem a complicação de você ter um diagnóstico de autismo dentro da família, é que assim, você não sabe, você não tem um rumo, você simplesmente, um neuro olha para você e fala: seu filho é autista. Tá, meu filho é autista, mas e aí? Então, na época, não se tinha essas estruturas que existem hoje. Que nem hoje você tem um diagnóstico de autismo, você tem aonde ir, você tem profissionais que podem te dar um parecer e podem te ajudar nesse desenvolvimento do autista, porque o autista, ele não é incapaz, ele só tem a dificuldade. Então aqui a gente teve esse respaldo de todo mundo, vem seguindo desde o começo, né? Desde o comecinho mesmo do CRI, a gente está aqui. Estamos muito felizes com todo o ambiente e todos os resultados. Quando você tem um diagnóstico de autismo, que é o que a gente teve do Rodrigo com 2 anos e meio, eu costumo falar que a gente faz o luto, a mãe, o pai, a gente vive um luto. Porque quando você tem um filho, você tem sonhos, você vive, você tem um filho, você pensa, não, quando ele tiver 5 anos ele vai estar numa escolinha de futebol, quando ele tiver 10 anos ele pode estar ele vai estar numa natação, ele vai estar
Com 17 ele vai estar entrando numa faculdade, prestando um vestibular. Você tem todo um projeto de... E de repente, quando você tem um diagnóstico do autismo, de repente todos aqueles sonhos que você teve, você tem que enterrar eles por enquanto. Porque o processo é um dia de cada vez. Quando o Rodrigo chegou aqui, ele não... Quando ele tinha 1 ano e meio, ele falava mamãe, ele falava papai, ele falava alô, ele brincava de esconder. E de repente, ele passou a não fazer mais nada disso. E agora, devido às terapias que ele está fazendo, aos profissionais que assistem ele hoje, ele está começando a alinhar palavras, alinhar as sílabas, a expressão. Ele sempre foi uma criança muito feliz, mas a expressão dele, o abraço, o contato dele, hoje é diferente. Hoje ele chega, ele beija, ele abraça, ele fala, oi. Então, é uma coisa assim pra gente tão grande, mas tão grande, que é o que a gente fala. Às vezes um pai que tem uma criança que tem um desenvolvimento normal e tranquilo, não sabe o quanto isso significa pra gente. Então eu falo, hoje, ver o Rodrigo do jeito que ele tá, pra gente, cada passinho pode parecer pequeno, mas não é. Pra ele é uma imensidão. Então, pra gente, cada vez mais, a gente está empenhado no desenvolvimento dele. Quando a gente foi atrás de fono, de TO, não tinha nenhum que atendesse pelo método do ABA, que é o método que a gente tem aqui no CRI. Então, uma coisa é você ter um profissional que ele é capacitado naquilo, naquele método, naquele tipo de criança, naquele tipo de adulto, né? E isso foi pra gente, assim, foi onde ele começou a deslanchar. Então, hoje, o que ele teve de progresso se deve muito ao CRI. Então, pra gente foi muito, muito, muito bom. E tá sendo muito, muito, muito bom. E o Rodrigo, tanto que a gente pega na escola, traz pra cá, pra ele toda uma alegria. Ele já quer entrar pra sala correndo, não quer nem esperar o horário dele. Acaba virando extensão, né? Sim, é um conjunto, porque você pega casa, escola, terapia. Então, assim, vira um conjunto de atividades que desenvolve, que ele tem uma rotina pesada, mas não é penosa. É pesada no ponto de vista físico, mas não é penoso para ele, é prazeroso, ele gosta muito. Ele gosta muito daqui também, né? Desde o primeiro dia que o Rodrigo chegou aqui, o Rodrigo se identificou muito com o lugar, com os profissionais, as pessoas aqui. A gente brinca, né? Eu, a Renata, que o Rodrigo aqui, ele encontrou outra família. Aqui é outra família. A gente vê que complementa muito a vida do Rodrigo aqui. E é muito bom para ele, pra gente. E é muito notável o desenvolvimento do Rodrigo. É notável. Em 1 ano, o Rodrigo desenvolveu em 1 ano que ele não tinha desenvolvido em 6. A dedicação dos profissionais, de todas as pessoas que estão envolvidas. Então é todo um conjunto que tem que ser aplaudido. Não são só os profissionais que ajudam diretamente o Rodrigo, como tem outros profissionais que também são capacitados. A gente tem que, na verdade, fazer um agradecimento a todos eles. Todos os profissionais estão aqui, independente da sua função, independente da sua posição dentro da empresa. Porque todos estão em um comum objetivo, que é a progressão dessas crianças, de ter uma expectativa de vida melhor. Então a gente só tem a agradecer. É fácil? Não é fácil. Tem dia que é difícil, tem dia que tem um monte de compromisso, mas a gente, a partir do momento que daquela porta entra para cá, é outro mundo. Você transforma a vida da criança. E até a gente, quando vem, a gente se sente em paz aqui. É muito gostoso o ambiente aqui, é muito bom. E quando a gente sai assim bem aliviado de ter uma estrutura, como contar com uma estrutura dessa, né? Que a gente tem aqui em Marília e que acredito eu que pouca cidade do interior pode ter uma estrutura dessa aqui. Só tem a agradecer. Eu acredito que também é nessa jornada que a gente tem com o Rodrigo, junto com todos vocês. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano.